Você já sentiu um aperto no peito assim que uma mensagem demora mais tempo do que o habitual para chegar? Já se pegou relendo uma conversa 10 vezes à procura de algum sinal de que algo mudou? Já preferiu ficar em silêncio sobre o que realmente sente, só para não arriscar que o outro se afaste? Se você respondeu sim a essas perguntas, hoje vamos fundo no padrão mais puro do apego ansioso e vamos fazê-la através da deusa Perséfone. Eu me chamo Diana Stern, sou especialista em comportamento feminino e fundadora do Instituto Libertário. Seja muito bem-vinda ao podcast Como uma Deusa. Carol tinha 29 anos quando chegou até mim. Estava numa relação há 1 ano e meio. A primeira, dizia ela, em que sentia que podia dar tudo. Mas havia um padrão que a esgotava. Sempre que o namorado demorava a responder, ela entrava numa espiral. Analisava cada palavra da última mensagem, imaginava cenários, sentia o corpo em alerta, o coração acelerado, o estômago apertado, até ele responder e o alívio chegar, breve, antes do ciclo novamente recomeçar. Eu sei que isso não é saudável, Diana, mas eu não consigo parar. Hoje vamos entender por que Carol e tantas mulheres como ela vivem exatamente esse ciclo e porque isso tem um nome muito específico: o apego ansioso. Perséfone e a origem do apego ansioso. Já conhecemos o mito de Perséfone, raptada por Hades e levada para o submundo, obrigada a viver entre dois mundos depois de comer as sementes da romã. Mas hoje quero olhar para esse mito com uma lente completamente diferente, a lente do apego. Perséfone é retirada da sua vida sem aviso, e o que se segue, a negociação entre Deméter e Hades, o acordo de ela viver metade do ano no submundo e metade do ano na luz, cria algo psicologicamente muito específico, uma existência marcada pela imprevisibilidade. Nunca permanente uma coisa nem outra. Ela vive na incerteza de qual versão da realidade vai encontrar. E é exatamente isso que a psicologia do apego identifica como origem do padrão ansioso. Não o abandono constante, nem a presença constante, mas a alternância imprevisível entre as duas. Uma criança que às vezes recebe atenção plena e às vezes é ignorada, sem conseguir prever qual será a próxima reação. Aprende a viver em estado permanentemente de alerta. Aprende a ler cada sinal microscópico como uma possível prenúncia de que algo vai mudar. Essa criança transforma-se na mulher décadas depois, que ainda lê cada mensagem à procura de pistas. Se ainda não sabe qual é a sua deusa predominante, o quiz gratuito no site do Instituto Libertário tem 7 perguntas e o resultado chega no seu e-mail. O link está na descrição. Como o apego ansioso de Perséfone se parece na vida real? O apego ansioso, através do arquétipo de Perséfone, manifesta-se de formas muito específicas. O primeiro deles é a hipervigilância aos sinais. A mulher com esse padrão desenvolve uma sensibilidade extraordinária, mas também extenuante, a qualquer mudança no comportamento do outro. Um tom de voz ligeiramente diferente, ou uma resposta mais curta do que o habitual. O sistema nervoso entra em alerta antes mesmo de haver qualquer confirmação de que algo esteja errado. A segunda é a autoanulação preventiva. Para evitar o conflito que poderia levar ao abandono, essa mulher aprende a desaparecer antes mesmo de ser pedido. Cede às suas preferências, silencia as suas necessidades. Não porque alguém exija isso explicitamente, porque aprendeu que ocupar espaço pode arriscar perder o vínculo. A terceira é a busca incessante por segurança, por confirmação. Perguntas como: "Você ainda gosta de mim? Tá tudo bem entre nós?" São repetidas de formas diretas ou disfarçadas. Tornam-se uma tentativa de acalmar o sistema nervoso
uma ansiedade que nenhuma resposta consegue verdadeiramente resolver. Porque a origem não está na relação atual, está numa ferida muito mais antiga. E aqui está o que é crucial perceber. Este padrão não é uma fraqueza, nem é ser muito apegada. Sabe quando te dizem que você é emocionada? É uma estratégia de sobrevivência criada de forma extraordinariamente inteligente, desenvolvida em uma altura da vida em que a criança não tinha outra ferramenta disponível. O problema não é a estratégia em si, é que ela continua ativa muito depois de ser necessária. Voltamos agora para Carol. Ao explorarmos a sua história, emergiu um padrão familiar muito claro. A mãe de Carol sofria de transtorno de humor, não diagnosticado na altura. Dias inteiros de calor e disponibilidade emocional, seguidos sem aviso de dias de distância e muita irritabilidade. Carol, ainda criança, desenvolveu um radar hiperapurado para prever qual mãe iria encontrar ao chegar em casa da escola. E esse radar, treinado durante anos, nunca mais desligou. O trabalho que fizemos não foi ensinar a Carol a confiar mais. Frases assim, ditas sem mais nada, raramente ajudam alguém com apego ansioso, porque a confiança não se decide, ela se regula. O trabalho foi, primeiro, ajudá-la a reconhecer o momento exato em que o corpo entrava em alerta, antes ainda de a mente começar a interpretar. E a partir desse reconhecimento, criar uma pausa, um espaço entre o gatilho e a reação automática. Não era sobre deixar de sentir ansiedade, era sobre não agir automaticamente a partir dela. Meses depois, Carol descreveu um momento simples, mas muito significativo. O namorado demorou várias horas para responder a uma mensagem dela. O corpo dela reagiu como sempre, aperto no peito, pensamentos acelerados. Mas pela primeira vez, ela conseguiu notar a reação sem se afogar nela. Esperou, respirou. E quando ele respondeu, com uma explicação simples, estava em uma reunião. O alívio chegou sem o colapso emocional que normalmente o precedia. Não era ausência de ansiedade. Era a primeira vez que ela não deixava a ansiedade decidir por si mesma. Se a história de Carol ressoou, o quiz das deusas pode ajudar a confirmar se é mesmo Perséfone e o apego ansioso que estão a operar na sua vida. O link está na descrição. O caminho de regulação para Perséfone e o seu apego ansioso. Trabalhar o apego ansioso de Perséfone não significa deixar de sentir profundamente, nem tornar-se distante ou indiferente. Significa aprender a diferença entre sentir e ser dominada pelo que se sente. 3 movimentos concretos ajudam nesse caminho. O primeiro deles é nomear o corpo antes de interpretar a situação. Quando o alerta aparecer, em vez de imediatamente procurar explicações no comportamento do outro, pergunte-se primeiro: o que está acontecendo no meu corpo agora? Muitas vezes, o corpo reage antes de haver qualquer evidência real de ameaça. O segundo movimento é criar uma pausa entre o gatilho e a ação. Não responder, não perguntar, não confirmar imediatamente. Apenas respirar e esperar, mesmo que seja profundamente desconfortável. Esperar o tempo suficiente para que o seu sistema nervoso comece a se regular sozinho. E o terceiro, que complementa o segundo, é praticar a autorregulação em vez da regulação constante. Isso significa aprender a acalmar a si mesma, a fazer respiração, movimento e palavras internas de segurança, ao invés de depender exclusivamente da resposta do outro para sentir-se bem. Perséfone integrada não deixa de sentir com intensidade. Aprende que a sua segurança interna já não depende inteiramente de nenhuma mensagem, de nenhuma resposta,
de nenhum outro. E essa mudança, ainda que lenta, muda tudo. Hoje, aprofundamos Perséfone através do apego ansioso. Se esse padrão ressoou, a proposta para essa semana é muito simples. Na próxima vez que sentir o alerta se ativar, antes de agir, pare, só por 30 segundos, e note, sem julgamento, o que está acontecendo no seu corpo. O e-book Como uma Deusa está disponível no link da descrição e também pode te ajudar a saber um pouco mais sobre Perséfone. E se você sente que esse padrão está a te custar mais do que você consegue administrar sozinha, a Sessão das Deusas foi criada para isso. O link para marcar está aqui embaixo na descrição. Um abraço e nos vemos no próximo episódio com Deméter e a codependência. A sua história começa exatamente aonde a repetição termina. Até o próximo episódio.